Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Seja bem-vindo a mais um Pensando Balneário Camboriú. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, o vereador Gelson Rodrigues, dou boas-vindas a todos. Hoje estamos aqui com a Patrícia, que é assistente social na Prefeitura de Balneário Camboriú, e com a Cristina Barrichello, que é formada em Direito, Psicologia, Engenharia, esqueci uma, são 4. Psicologia. Psicologia já foi. Pós-graduada em Recursos Humanos e mestrada em Educação, mestrando em Educação. Políticas públicas. E políticas públicas. Além disso, vereadora da nossa cidade, por 3 vezes assumiu a Câmara de Vereadores, tendo sido presidente da Câmara de Vereadores, secretária de Educação, secretária da Pessoa Idosa e atualmente secretária, vamos falar só de assistência social, porque o nome da tua secretaria é muito grande, né? Desenvolvimento e Inclusão Social. Na verdade, João, é porque ela é uma secretaria que dentro dela está assistência social, mas ela é muito maior do que só esse ângulo da assistência social. Ela envolve também outras questões. Justamente esses conceitos que a gente gostaria também de falar um pouco, né, Cristina? A gente sabe que tem, por exemplo, a assistência social. Grosseiramente, se eu estiver falando besteira, por favor, vocês que são da área me corrijam, é fazer com que o ser humano possa estar bem, de alguma maneira, Exatamente. Dentro das necessidades dele, seja essa necessidade, a fome, se estiver passando fome, seja o bem-estar social, emocional, e você desenvolve através, com os programas Abraços, na Casa da Mulher, com uma série de ações que vocês têm ali, vocês desenvolvem o bem-estar da pessoa de uma maneira completa, não olhando para a pessoa como um indivíduo apenas, com as suas necessidades. Não que isso também não seja suprido, né? Mas não é só o indivíduo que está passando fome, não é só o indivíduo que está com dificuldade financeira. Outras necessidades humanas são tão necessárias quanto, correto isso? Corretíssimo, João. E assim, cada gestão imprime os seus valores, né? Então, na gestão do nosso prefeito Fabrício, existe o valor maior, que é o bem-estar do ser humano. E o que é o bem-estar do ser humano? Ele é muito maior do que a vulnerabilidade apenas econômica. Ela existe, precisa ser suprida e entendida, mas assim, uma questão que, quando nós iniciamos no governo, nós percebíamos que, por exemplo, uma família que ela está há 10 anos recebendo um benefício eventual, seja uma cesta básica, seja algum auxílio do governo federal ou municipal, 10 anos essa pessoa nesse ciclo, não está sendo suficiente esse olhar do poder público. Ele tem que ser muito maior. Então, essa pessoa tem que passar. Por quê? Por um desenvolvimento também emocional, um olhar diferenciado da equipe de assistência social, dos técnicos, para ver qual é o projeto de vida dessa pessoa, aonde está a capacitação dela, para que ela rompa esse ciclo. Porque o melhor programa social, com certeza, é você capacitar uma pessoa para ela ter um emprego, para ela se autossustentar, para ela ter sua autorresponsabilidade. E essa maneira um pouco diferente que nós temos em Balneário Camboriú, ela agrada grande parte das pessoas, mas ela desagrada também uma pequena parte que estava naquele ciclo de assim, sempre foi assim, sempre será assim. Odeio essa frase, sempre foi assim. Então, nós não podemos estar tão errados, João, porque não é um pensamento apenas, né, de uma cabeça, são várias cabeças, e tudo se desenvolve. Se você for falar da medicina hoje e da medicina há 10 anos atrás, tinham pessoas que não poderiam encontrar uma cura ou algum medicamento ou alguma cirurgia, ou enfim, qualquer procedimento que fosse, de alguma forma, melhorar o seu contexto de vida, né? E a assistência social, ela tem que se
desenvolver. Então, eu digo que nós fazemos uma dupla, né, muito bacana com a Patrícia. A Patrícia é assistente social, ela é gestora das políticas do SUAS, aqui no município de Balneário Camboriú, também é presidente, né, do Conselho de Assistência Social, e nós conseguimos imprimir, né, esse novo olhar, que é muito mais do que um benefício físico, né? Claro que é importante, se eu tenho fome, o município tem que suprir isso, mas ele tem que me dar muito mais, ela tem que me dar o poder de eu crescer. Eu estou aqui fazendo uma consulta e não é falta de educação, é porque eu preciso pegar exatamente o significado. Eu vou perguntar para a Patrícia. Nós temos pessoas com benefício eventual de forma prolongada? Ou tínhamos? Hoje, quando nós incorporamos essa nova forma de olhar a política e trazer a política de assistência social para mais próximo das pessoas, pensando que a gente tem que romper justamente esses paradigmas, essas famílias que estavam, né, há muitos anos recebendo benefícios como se fosse de transferência de renda, mas não é o caso. Porque Balneário Camboriú a gente tem uma realidade diferente de outros municípios. A gente tem uma cidade extremamente vertical, que tem uma condição, muitas famílias estão em condição de pobreza, mas muitas são migrantes, vêm de outros municípios, vêm atraídas por melhores oportunidades, chega aqui, não tem uma preparação adequada, não conseguem de alguma forma se encaixar nos postos de trabalho e acabam ficando numa condição de pobreza. O custo habitacional acaba sendo mais alto que a renda garantida. Então, elas procuram serviços de assistência nesse sentido. Quando chegam para nós atendermos, o que a gente imprimiu de diferente com esse novo olhar da política de assistência é possibilitar novos potenciais, né? Possibilitar novos olhares. Então, quando a gente entrega hoje um benefício que é o benefício eventual, que antigamente era concedido como uma cesta básica, hoje a gente já consegue garantir maior autonomia, fazendo com que essa pessoa possa ter um poder de compra por meio de um cartão. Ela sabe que dá mais valor, ela sabe que ela ganhou aquilo em dinheiro, é um dinheiro público, então ela tem mais responsabilidade no seu uso. Muitas poucas famílias são acompanhadas mais de 1 ou 2 ou 3 meses, é muito difícil. Mas no passado existia. No passado existia. Então, por isso eu fiz essa pergunta, sabe, Cristina? Porque eu disse, não sai, o nome não sai do nada, não é porque é bonito, né? E o nome não foi criado por Balneário Camboriú. O benefício eventual está no SUAS, faz parte de uma política nacional e tal. E aí eu fui procurar aqui o significado da palavra eventual, né? Porque a gente possa também entender eventual, que ocorre algumas vezes em certas ocasiões, ocasional. Então, assim, as pessoas, ao que eu estou vendo, as pessoas não conseguiam ter um entendimento de que aquilo era ocasional, era para de vez em quando, e que o papel principal é justamente aquilo tudo que tu relatou aqui. O papel principal da assistência social não é manter alguém em estado de pobreza, pelo contrário. é tirar ele daquele estado. Desenvolver os potenciais e habilidades dessa família. Fazer com que ele possa sobreviver. E eu conheço muito poucas pessoas ao longo da minha vida que querem ser sustentada por alguém, Claro. né? Normalmente a pessoa gosta de ter a sua própria vida. Sua autonomia. A sua autonomia, né? Porque é uma situação difícil. Você chega num equipamento público, você chega num CRAS, já é uma situação. Você vai lá pedir comida, você vai lá pedir algum benefício. Isso mexe até com a autoestima da pessoa. E tem uma outra questão que está nos preocupando muito. Nós temos o SIME, o Sistema Municipal de Emprego, e quase todos os dias nós temos de 200 a 300 vagas que não são preenchidas, porque as pessoas não estão capacitadas. Então, nós lançamos há pouco tempo o Capacita BC. São mais de 1.000 vagas em capacitação, desde coisas básicas de ensinar como fazer um currículo, questões, por exemplo, oratória, porque a oratória não é só para quem vai falar em público ou quem é um político. A comunicação, ela
ela faz negócio, ela destrói relações ou ela constrói relações, e isso acontece no dia a dia, por exemplo, na recepção de um hotel, no comércio. Se você não consegue se comunicar... Tem mesmo uma camareira, né? Uma camareira, ou seja, né, você vai vender o milho na praia, você precisa se comunicar, você precisa que a pessoa entenda e que a pessoa se sinta acolhida naquele seu setor. E o que nós estamos vendo é que nem sempre a gente consegue nem preencher essas vagas que estão ali à disposição, em parceria junto com o SENAC, ou seja, você vai ter um diploma que vai ter uma validade em todo o Brasil, e ainda assim, quando nós lançamos os cursos, faltam candidatos para que participem. É interessante isso, porque ao mesmo tempo que as pessoas se dizem que está faltando emprego, existem as vagas de emprego e elas não são preenchidas porque a pessoa não tem a capacitação. Então, o nosso olhar, através de todos os nossos programas, nós temos assim o programa Abraço, né, que vai tratar as questões emocionais, as questões de violência, né, como o abraço à mulher ou o abraço idoso, mas nós temos também o bem-estar da família. O bem-estar da família eu considero um programa revolucionário, e ele é um programa que qualquer cidade deveria ter, João. Por quê? Porque você capacita pessoas, né, as visitadoras, para elas entrarem na sua casa, você adere a esse programa e você tem um olhar 360 graus dessa família, e essa família pode usufruir de tudo que o poder público tem e que muitas vezes eles não sabem. Eles não sabem que o poder público tem tudo isso. E então elas entram naquele núcleo familiar e elas olham se a mulher está sofrendo algum tipo de violência, se tem algum dependente químico naquela casa, se o filho está se desenvolvendo na escola, se está participando, oferece outras possibilidades, né, que o poder público, Balneário Camboriú, quase como aquilo que o Luciano Hang fala, Vidão, é uma cidade que tem políticas públicas diferenciadas para todos, e não é só para a questão da vulnerabilidade econômica. Né? Nós temos muitas pessoas que buscam atendimento e que elas têm uma condição socioeconômica bacana, mas elas não têm uma condição, elas têm uma vulnerabilidade emocional e social. O Estado não é somente para quem tem vulnerabilidade econômica, o Estado é para todos. Para todos. Exatamente. Né? E aí você tem um grupo de pessoas que não têm acesso à convivência. Eu vou aqui revelar um negócio para ti que talvez não, com certeza você não sabe. Uma vez por mês eu passo na casa da mulher, no período da manhã, entre 9 e 9h30 da manhã, fico lá 5 a 10 minutos e vou na Secretaria da Pessoa Idosa também para ver as ações ali. O que me chama a atenção na Casa da Mulher é um movimento muito maior do que nos outros locais que eu vou em outros locais também. Mas uma vez por mês eu tiro isso como... Eu passo, porque além do meu trabalho aqui na Câmara de Vereadores, a gente tem a vida pública, né? E você precisa sempre estar entendendo como as coisas estão acontecendo. Você não tem como saber o que está acontecendo se tu não vai. E eu fui, esta semana, lá na quarta-feira. Eu estive lá na Casa da Mulher na quarta-feira. Cumprimentei a Alda por lá e tal, sentei um pouco, fiquei olhando uma aula de ginástica que tinha e tinha saído lá da Casa da Mulher. E é incrível como você vê muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o que para mim me chama a atenção isso? Porque você vê muitas pessoas, não só idosos lá, no caso da mulher, você tem muitas mulheres, homens e tal, crianças, pessoas de idade. Porque nós também temos uma cidade que é uma cidade que ela é vertical. Como a Patrícia já disse, e as pessoas ficam muitas sozinhas. Presas dentro do apartamento. Então, assim, também é uma política de assistência social, você dá, no mínimo, convivência para essa pessoa. Porque muita gente que vai ali, não vai ali por causa do exercício físico somente. Não, porque eles poderiam até pagar a academia. Mas ele quer o bate-papo, tomar um mate, conversar, né, e tal. É como um clube nas cidades pequenas, né, onde não tem mar. Então, a Casa da Mulher e do Voluntário acabou, assim, fazendo uma mistura, né, todo o curso de vida. Então, você vai encontrar a avó, a mãe,
o neto, aí o neto vai lá e faz xadrez, né? Faz inglês, kids, faz hipnoterapia, faz não sei o quê. E o interessante, nós até ganhamos um prêmio, uma ocasião, foi o ano passado, eu acho, né, Pátia? 2019, que era o nosso trabalho chamava Tudo Junto e Misturado na Mesma Tribo. Isso. Né? Ou seja, daqui a pouco tu vê lá um senhor dando aula de xadrez para um menino de 8, 9 anos, você vê um movimento de idosos fazendo inglês ou fazendo alguma atividade. Você contribui com o que tu sabe, né? E aí, assim, eu fui atendido no psicólogo, mas eu sou massoterapeuta, então eu vou lá no centro de estética e dou massagem, né, em alguém. Eu sei maquiar, o médico vai lá e dá aulas sobre saúde da mulher, o nosso ginecologista, nós temos psiquiatra lá, nós temos, assim, 168 voluntários cadastrados de coisas, assim, que eu nunca imaginei. Por exemplo, tem hipnose, tem tai chi, defesa pessoal, são 110 oficinas, né? Um outro trabalho que agora começou, que eu acho bem interessante para as pessoas que tiveram câncer, nós temos micropigmentação, então, né? Imagine para uma mulher que de repente tem o seu seio mutilado, ela poder reconstruir, né, a mama, pelo menos com uma tatuagem que vai dar uma autoestima maior para ela. Então, assim, foi uma política pública muito acertada, que nós não imaginávamos, João, que ela ia ter, assim, esse boom. São 6.100 e poucas pessoas, nós chamamos de associados, né? Na assistência social eles usam o termo usuários, mas nós estudamos isso e pensamos qual é a terminologia que nós vamos fazer para que a pessoa se sinta dona. Por exemplo, se você sair daqui agora, eles estão lá toda sexta-feira à tarde, tem um grupo de apoiadores que fazem um evento social por semana. Então, essa semana é sobre uma tarde das Arábias, né? Então eles estão tudo fantasiado de sheik, disso. Quem não quer ir fantasiado, vai. E aí tu vê ali criança, adulto, idoso, tudo participando. Todo O participa grande junto, né? diferencial da política de assistência social hoje, em Balneário Camboriú, é que ela trabalha com um conceito muito ampliado, né? Vulnerabilidade social, econômica e não só mais a financeira, a emocional também vale. E bem como o João trouxe, assim, a gente retribui todos os dias as pessoas retribuem o que elas recebem. Então, elas vão lá e promovem alguma atividade, promovem algum serviço, como a Cris trouxe. E é a partir daí que a gente tem a transformação dos projetos de vida. A gente ressignifica as pessoas a partir dessas atividades, que elas estão mesmo se autodesenvolvendo. E antes isso não existia. Não existia. É uma prática que reformula, que se a gente não trabalhar a mente das pessoas, a gente não consegue avançar. A gente precisa entender sempre, né, Patrícia, Cristina, que você precisa conceitualizar tudo, entender o conceito, né? Há uns 20 anos atrás, eu vi, se não me falha a memória, foi na Estônia, que o governo lá estava proporcionando para a população cabeleireiro, né? Mas não só o cabeleireiro para cortar o cabelo, né? Para fazer a maquiagem, para fazer tudo, né? Para a mulher entrava, fazia a unha, pintava, fazia pintura e tal, tal. E aí, te confesso, né, era algo novo. A primeira reação minha ao ler aquela matéria, eu disse, credo, por quê? Eu disse, não, peraí, mas não é assim que eu penso, né? Vou entender. Aí, lógico, né? Você precisa que a pessoa se sinta bem. É mais ou menos o que está acontecendo no Balneário Camboriú. A pessoa se sentir bem. Então, quando a pessoa se sente bem, é menos depressão, é menos tentativa de suicídio. Economia na saúde. Então, aí nós estamos falando de economia na saúde, economia na segurança pública. Exatamente. Porque a pessoa é uma pessoa que, e era até um tempo atrás o que acontecia com bastante frequência em Balneário Camboriú, a pessoa se joga de cima de um prédio, né? A hora que
que cai no chão, vai o bombeiro, vai a polícia civil, vai a polícia militar, vai a guarda, se desloca para lá. Nós precisamos entender o quanto custa um deslocamento de uma viatura de polícia, de guarda, de bombeiro. Não é baixo, é um custo alto para o Estado, para o município, esse deslocamento. E isso tudo, através dos programas Abraço, através de tudo isso que a gente já falou que acontece, a gente consegue diminuir. A gente consegue ter menos isso, a gente tem menos gente indo para o hospital, porque você primeiro, se não procura o psicólogo ou o psiquiatra num primeiro momento, mais cedo ou mais tarde vai procurar por outras doenças que são advindas dessa tua... Então, assim, esse ciclo todo é um ciclo completo. Né? E trabalhar, João, com a inovação, você requer, assim, você tem um posicionamento muito firme, não cabe ser empírico e você tem que saber muito e ter força. Por quê? Porque você é criticado. Eu lembro quando eu era vereadora, eu vinha com alguns projetos, e você sabe, porque você me ajudava também, né? Nós trabalhávamos junto. Eu lembro quando eu fiz um projeto que era para que os cães, né, ao morrerem, eles tivessem um lugar no município para serem enterrados ou cremados, enfim. E eu lembro que eu virei alvo de gozação, aí colocaram num jornal que a Cristina, tanta coisa para fazer, mas a Cristina estava preocupada com os tumulozinhos dos cachorrinhos e tal. E não era isso, era uma questão de saúde pública. Embora eu vejo que e hoje já é comum. Embora que eu vejo que um ser que vive na tua vida, né, na tua casa, com a tua família, ele deva ter um local, né, quando morrer, adequado. Mas o que eu percebo é as pessoas... a grande massa, às vezes, ela está no senso comum. Sim. Né? E quando você vem com alguma ideia diferente, é como na assistência social, na secretaria. Quando nós começamos a romper esse ciclo do sempre foi assim, mas está escrito, daí eu falo, está escrito aonde? E se está escrito e não é mais adequado para o tempo de hoje, por que não pode mudar? Quem escreveu não foi os seres humanos? Ou é uma escritura que veio sagrada? E por que a gente não né? pode rever? Né? Nós mesmos, às vezes, fazemos algum projeto e a gente vai melhorando esse projeto e vai revendo. Então, eu percebo que você tem que estar muito forte, porque, né, um grupo que não aceita mudanças, eles começam a criticar, mas você tem que ir indo, né? A caravana vai passando e as pessoas vão usufruindo. É aquilo que acontece hoje. Por exemplo, nós temos curso de DJ. É tão bacana, João, tu vê assim, tem uma senhora, deve ter uns 70 e poucos anos, e um menino, e um adolescente fazendo curso. E o DJ que está dando curso foi alguém que já usufruiu dos benefícios de uma atividade lá na casa e resolveu que está fazendo bem para ele também. Está fazendo bem para ele também, porque Exatamente. O voluntariado é isso, né? O voluntariado faz mais bem para quem doa o serviço do que para quem recebe. Isso, bom, para quem não sabe, eu fui 6 anos assessor da Cristina, enquanto a Cristina esteve nessa casa, né? Então, para mim é bem complicado falar, porque para mim sempre foi... Nós escrevemos aqui, Cristina, com a tua vereança, muitos projetos de vanguarda. E ser vanguarda é muito difícil. A própria Câmara Mirim, era o que eu ia dizer agora. Hoje nós estamos homologando a eleição que foi feita ontem da Câmara Mirim. A Câmara Mirim hoje, eu disse isso ontem na entrevista que eu dei na Rádio Câmara aqui, falando das eleições da Câmara Mirim, é referência para o Brasil inteiro, mas ela só é referência por causa que ela foi um projeto de vanguarda, ela foi um projeto inovador. E no que ela foi inovadora? João, como foi inovador? Já tinha 3 câmaras mirim antes de Balneário Camboriú, em Santa Catarina? Sim, tinha 3 câmaras mirins, mas as 3 câmaras mirim vinham uma vez a cada 2 meses, visitavam a Câmara de Vereadores, assistiam uma sessão dos vereadores e ia embora. Aí visitava a prefeitura, visitava o Museu Fritz Miller, no caso que era lá de Blumenau, né, dando um exemplo aqui de Blumenau, e iam embora. E a Cristina teve a excelente noção de que o vereador mirim podia ser mais do que isso. Ele podia fazer projeto de lei, podia fazer indicação, podia fazer estudo. Lógico, depois passava para os vereadores adultos reavaliarem tudo aquilo. Mas
foi a primeira no Brasil a fazer isso. Ninguém antes disso fez. Então, tu foi vanguarda nisso também. E hoje, a maioria das câmaras mirins do Brasil usam esse modelo. Então, isso é um modelo de sucesso. Então, assim, não tem por que a gente se preocupar. E aí, alguns dos nossos pessoas que nos acompanham de forma mais assídua, que nosso programa Pensando Balneário Camboriú, ele vai ter 28 temas ao todo, mas assim, João, mas quando se fala no Pensando Balneário Camboriú, não é pensando o futuro de Balneário Camboriú? E é justamente tudo isso que nós estamos falando. A administração de vocês, à frente da assistência social, da Secretaria de Bem-Estar na cidade, ela tem uma encruzilhada, antes e depois. E não vai ter como voltar ao que era antes. Não existe mais como. Pode até diminuir os serviços apresentados. Pode até diminuir os serviços apresentados. Que é uma pena. Pode até, mas não vai mais voltar ao que era antes. Dá a cesta básica aqui, ver aquilo ali, voltar a ser aquele mausoléu, que era, assim, com todo respeito, eu nem poderia dar opinião aqui na função que eu estou hoje, mas voltar a ser um mausoléu que era antes, que tu passava lá dentro e não tinha ninguém falando, não tinha nada, não tinha movimento, não vai mais acontecer, sabe, Cristina? Então, eu acho que esse é a grande contribuição que este momento dá para o futuro da cidade. E eu acho que é nesse sentido que nós vamos nos concentrar, porque esse programa de hoje, depois nós vamos escrever sobre ele, ele vai virar um livro, né, com vocês duas como autoras, né, desse livro e tal, né, falando dos teus pensamentos, dos pensamentos da Patrícia, né, e isso é justamente nesse sentido, de ficar eternizado este momento, de ficar eternizado este momento de mudança da assistência social em Balneário Camboriú. Muita gente ainda vai ter resistência, e por um longo tempo, porque é mais cômodo fazer como sempre foi feito. E dá menos trabalho, né? Porque logo o número de pessoas é reduzido, porque você vai uma vez, você não é atendido na sua demanda. Muitas vezes, não quer dizer que nós atendemos a demanda 100%, mas nós tentamos entender, nós tentamos interagir. É como, por exemplo, agora nós iniciamos em 2022, uma nova questão nos centros comunitários. Eu, particularmente, acho que é uma estrutura muito grande para você simplesmente deixar o centro comunitário para quem quer fazer uma festa, para lá consumir álcool, dançar, ou enfim, sábado e domingo. O centro comunitário ele tem que ser um lugar da comunidade. Então, nós estamos transformando os centros comunitários em centros de convivência, que de segunda a sexta-feira, eles funcionam como a Casa da Mulher, um centro de convivência, onde as pessoas do bairro, por exemplo, eu pego a Vila Real, quem são os potenciais que podem ser voluntários? Porque, poxa, você dedicar 1 hora da sua semana por alguma expertise que você tenha, nem que seja como tem uma mulher que ela é voluntária na Casa da Mulher, só para escutar. E incrível, tem pessoas que precisam de alguém para ouvir, né? Então, nós vamos ter ali aulas de violão, de cursos, de línguas, de ginástica, de tudo. E o quê? Otimizar. E eu lembro que uma celeuma que deu, acho que foi o ano passado, antes da pandemia, que a Casa da Mulher já tinha esse formato, e uma pessoa um pouco conhecida da sociedade foi lá e utilizou, mas isso já é utilizado todos os finais de semana, sábado e domingo, como um centro comunitário, para fazer o seu aniversário. Meu Deus, deu maior escândalo, só que isso já acontece. Qualquer pessoa, morador de Balneário Camboriú, pode ir lá, se você quiser fazer o aniversário, o seu chá de bebê. A única restrição é que, como é no centro, você só pode ir até às 10 horas da noite. Mas não é otimização. Eu entendo, por exemplo, as escolas tinham que estar abertas no sábado e domingo. Sim. As pessoas poderiam utilizar as quadras. De esportes. Por quê? Porque o equipamento público, ele é meu, ele é seu, ele é de todo mundo. Esse é um trabalho para as APPs. Eu lembrei, sabe, Cristina, quando, nessa época aí, algumas das críticas que surgiram, porque a Casa da Mulher tem uma piscina, uma mansão com uma piscina. Aí eu lembrei que outra pessoa já passou por uma crítica muito, muito grande como essa no Rio de Janeiro. Leonel Brizola, quando ele fez o CIEPS, alguns deles
não lembro se todos, mas alguns com certeza, principalmente nas comunidades mais pobres, tinham piscinas. E aí eu me lembro que teve um jornal conhecido nacionalmente, que a capa do jornal era 4 ou 5 crianças mergulhando na piscina. E para que isso na educação? Era a pergunta, né? Mas a pergunta devia ser outra: por que não? Por que não? Por que não? Por quê? Porque não possibilitar. Quem frequenta a casa da mulher não tem direito a frequentar uma piscina? Só tem direito a frequentar uma piscina quem tem dinheiro para construir uma piscina? Essa deve ser a pergunta a ser feita, né? E, obviamente, algumas coisas ficam assim, no ar, né? E hoje em dia, cada vez mais, né? Porque antigamente o idiota da aldeia falava para ele, né? E para meia dúzia de maluco nos barzinhos. Agora né? fala para o mundo. Agora fala para o mundo através da Humberto Eco, que é um escritor Sim. bilionário europeu, espanhol, se não me falha a memória. Sempre confundo se é espanhol ou português, mas acho que é espanhol. Né? Já tem um texto maravilhoso sobre isso, né? Sobre o idiota da aldeia, que agora fala nas redes sociais. E aí existe mais meia dúzia de idiota que concordam com aquela fala, sem ir a fundo entender o que estava realmente acontecendo e realmente o porquê disso tudo. Eu vou deixar para vocês finalizarem, né? Porque o nosso tempo está estourando. Já estourou, né, Mauro? Já estouramos o nosso tempo, que bom, né? Quando a gente estoura é porque tá bom, Mauro, é porque o papo tá gostoso, né? Então, vou deixar para vocês finalizarem, né? Nós hoje poupamos um pouco a Patrícia porque está um pouquinho resfriada, mas, né? Na outra vez que ela veio, a gente usou bastante da fala dela, né? Então, Patrícia, obrigado por ter vindo, né? Pode finalizar, por favor. Eu quero agradecer muitíssimo o convite, né? Acho que é um privilégio muito grande para mim, um reconhecimento muito grande de sempre estar à frente dessa política que para mim é muito cara e muito rica no município, porque mobiliza pessoas e tem o poder de transformar vidas, né? E como o João disse, nosso município ele tem sido reconhecido internacionalmente pelas ações dentro da política de assistência. E isso é algo de agora, né? É algo nosso, que a gente pode dizer que foi uma marca nossa dessa gestão. Então, é um privilégio muito grande quando a gente está conversando e recebe um convite de um secretário nacional para vir conhecer o nosso trabalho, não o contrário, né? A gente recebe uma organização pan-americana de saúde que quer contribuir e sistematizar um trabalho que é nosso. Então, é um reconhecimento muito grande e eu só tenho a agradecer a Cristina pela oportunidade e aqui a Câmara de Vereadores por estar oportunizando esse momento de conversa. Cristina. João, estar com você é muito bom, né? Tu sabe que você é um amigo que mora no meu coração, a gente já conseguiu desbravar muita coisa juntos e eu vejo que a inclusão social e desenvolvimento aqui em Balneário Camboriú, ela mostra que é possível fazer diferente, é possível sair daquela zona de conforto, né? De pegar uma nob suas e ficar, é assim, é assado. Não. Nós temos diretrizes, mas isso nunca estava escrito que você não pode fazer mais, você não pode avançar. Então, nós temos toda semana, João, um espaço que pessoas de fora, geralmente prefeitos ou sua equipe técnica, vêm conhecer. E isso nos dá um respaldo muito grande, mesmo que às vezes nós recebamos algumas críticas de um pequeno grupo, né, da cidade, que talvez não conheça o trabalho ou não entendeu, nos mostra que nós estamos no caminho certo. E mais do que isso, é aquela algazarra, aquela vida, aqueles sorrisos, aquelas pessoas na Casa da Mulher, na Rua Itália, nos equipamentos, nos CRAS, que hoje não precisam mais ficar esperando para serem atendidos, e é isso que vale a pena, né? Porque no mundo onde tem países como a Inglaterra que estão tendo que ter o Ministério da Solidão, né? Investir na saúde mental das pessoas e nos projetos de vida, nos mostra que a gente está, sim, recuperando vidas e economizando em outras áreas. Estamos no caminho certo. Para você que nos ouviu hoje, eu vou terminar o programa de hoje falando algo que eu costumo repetir bastante. Se o sempre foi feito assim, se nós continuarmos escutando a pessoa do sempre foi feito assim, e se nossos antepassados tivessem escutado esse tipo de gente, nós ainda estaríamos batendo uma pedra na outra para fazer fogo.
Então, justamente o avanço da humanidade se dá por pessoas como a Cristina, como a Patrícia, que têm a coragem de ser vanguarda naquilo que se propõe. Então, vamos prestar um pouquinho mais de atenção nesse trabalho que está sendo desenvolvido em Balneário Camboriú, que eu tenho certeza vai ser bastante importante para toda a nossa cidade. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, agradeço a todos vocês. E vocês já conhecem o nosso programa, vai ao ar nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. E no final deles vamos ter um livro que vai ser disponibilizado para a nossa população. Um abraço a todos. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.